A história da Igreja Presbiteriana de Araxá começa com uma data oficial de 1926, embora nós temos no próprio livro de Atas a história registrada com algumas datas. Em 1926 consta um culto em uma casa do senhor Tito, e depois desse registro de 1926 nós temos também uma atividade no dia 12 de janeiro de 1930. Então essa é uma outra data que inclusive consta com dia e mês, que foi no lar do casal Ariovaldo de Almeida e Etelvina de Almeida, e consta inclusive a presença de 8 pessoas nessa atividade. Esses foram, conforme os registros que nós temos, os primeiros cultos em algumas casas, e a partir daí começa então o Senhor conduzindo a Igreja Presbiteriana de Araxá. Reverendo Alva Hard foi o primeiro pastor que cuidou desse campo e que fez as primeiras atividades também evangelísticas. E com isso, depois do Reverendo Alva Hard para cá, muitos pastores passaram e contribuíram com o trabalho da nossa igreja. Também a aquisição do primeiro terreno, que aconteceu em janeiro de 1939, que é hoje a nossa casa pastoral, na rua Franklin de Castro, o número 308. Então a igreja como local começa ali, e de lá depois passa para cá, depois comprou também a outra casa de número 318. E Deus fazendo a sua obra, e é claro que de lá para cá muitas coisas aconteceram e a igreja foi oficialmente organizada como Igreja Presbiteriana de Araxá no ano de 1961. Nos dias 9 e 10 de setembro de 1961, a comissão do presbitério vem até aqui e elege os seus primeiros oficiais. Os primeiros oficiais eleitos no dia 10 de setembro, que foram os presbíteros Oswaldo Zema, Lázaro Severino Gomes e Olton Justiniano Ribeiro. Muito embora o presbítero Olton ele não estava presente e não assumiu o cargo. E os primeiros diáconos aqui eleitos foram Benedito de Souza Filho, muito conhecido como Seu Cote, o Álvaro Sebastião Machado e também o nosso irmão Alcione Batista, que foi inclusive o primeiro presidente da junta diaconal. E dentro dessa história, onde muitas coisas foram acontecendo também, nós podemos falar do início da SAF aqui na igreja, também de uma data bem anterior, o início da primeira escola bíblica dominical, das demais sociedades internas, tudo acontecendo no tempo de Deus e conforme a vontade e a graça de Deus. Podemos destacar também que no decorrer dessa história foram formados os campos, as nossas congregações, a primeira delas no antigo bairro Lava Pés, hoje São Geraldo, que hoje é a Igreja Presbiteriana Ebenezer, organizada como igreja no dia 22 de outubro de 2022. Nós temos também a congregação Betel, no bairro São Francisco, onde foi também construído o CEPAC, a nossa escola de educação infantil. Seu Lázaro, Al Machado, Marinaldo, Dr. Gilton e eu. Aí nós fizemos uma reunião para a construção dessa igreja. Isso depois de a gente pegar esse projeto, que era muito grande para o terreno, adaptá-lo ao tamanho do terreno, sabe? Aí eu procurei o Dr. Marcelo Gurmão, que era arquiteto aqui, entendeu? E ele adaptou esse projeto, inclusive gratuito, ele não cobrou nada da gente. E aí eu falei, então nós vamos construir essa igreja. Aí ele falou assim, vai ser doido. Falei, não, eu não sou doido não, a obra não é nossa, eu sei que vai ficar cara, mas se for de Deus, se ele quiser, ele vai construir, entendeu? E nós começamos esse projeto, Seu Lázaro Severino, tinha um barracão ali na rua Vigílio de Abreu,
entendeu? Ele morava em frente a esse balcão, a igreja se transferiu para lá e nós começamos essa obra. Aí, como a gente não tinha engenheiro, eu conversei com o Zé Antônio da SEG, que tinha uma empresa de engenharia, e ele cedeu o engenheiro gratuitamente para nós. O Marcelo, que era o arquiteto, passou também da assistência arquitetônica de graça. Nós pedimos, mandamos o projeto arquitetônico, o doutor Guerra de Uberlândia. O doutor Guerra fez o projeto estrutural, que tem tem estaca ali, que eu acho que tem 16 metros. É tanto que você vê que a igreja não deu nenhum defeito, nem uma trinca. Nós fizemos isso aí vamos fazer a obra. Aí ele falava assim, vamos fazer campanha com a turma da igreja para poder construir a obra. Falei, não, campanha não precisa, porque quem quiser contribuir, deliberadamente contribuir. Porque se nós formos fazer campanha, o que vai acontecer? O povo vai deixar de dar o dízimo para poder dar oferta, entendeu? E deixa o povo contribuir da maneira que ele quiser. E eu sei que nós fomos esse tempo todo e levamos vários anos, entendeu? Quando chegou no final, que nós precisávamos do piso, do dinheiro para comprar os pisos, nós não tínhamos dinheiro. Nessa época, o reverendo Davi já estava morando naquela casa pastoral onde o reverendo Clodoaldo mora. Aí, um belo dia, ele levantou e foi verificar o carro. No vidro do carro, no retrovisor, preso com as palhetas, ele encontrou lá quase 200 mil que deixaram lá. Era o dinheiro que a gente precisava para fazer o piso da igreja. E aí, quer dizer, quem pôs lá, eu não sei. Eu sei que Deus pôs na cabeça de alguém que providenciou esse recurso que nós precisávamos. E aí nós contratamos os pisos de mármore, tudo que você vê que está tudo lá, e fizemos essa obra aí. E depois de 10 anos eles tocaram o ponto que a igreja está aí, você vê que sem um problema de trinca, sem nada, uma função muito perfeita. E foi com obra, não nossa, mas Deus que ajudou, com a graça dele nós conseguimos. Inclusive essa oferta faraônica, que não é para nós, era faraônica. Você vê o piso daquela igreja, chegar dinheiro para comprar mármore, para pôr aquele piso de mármore na igreja ali, aquela coisa, é uma coisa fantástica. Mas a providência foi de Deus, não foi nossa, a gente tem que saber. Nunca ficamos sabendo, mas Deus ficou sabendo, e deve ter agradecido a ele, né? Podemos também considerar que em todo esse tempo de história, muitos nomes poderiam ser mencionados aqui. Foram muitos pastores que passaram e deixaram aqui a sua contribuição. Foram instrumentos de Deus no caminhar da Igreja Presbiteriana de Araxá. Não poderíamos aqui lembrar todos os nomes, porque foram muitos. Podemos fazer o destaque, aos 16 anos de trabalho do reverendo Paulo César Nunes. Foram 16 anos e ele é o pastor que esteve mais tempo à frente dessa igreja como pastor titular. Eu já estou aqui nos meus 9 anos, e tantos outros irmãos que passaram também por aqui. E sabemos que a história da igreja, como a história de qualquer igreja, passa pelos seus altos e baixos, momentos mais intensos, momentos também de crises, e isso é comum dentro do âmbito humano, mas nós podemos louvar a Deus e dizer que, da minha parte, nos últimos 9 anos, o período em que eu estou aqui, eu sinto paz na igreja e eu creio que Deus tem feito a sua obra, a igreja tem evoluído, a igreja tem caminhado conforme a bondade de Deus, a boa mão do Senhor que está sobre nós, e eu penso que é muito especial poder dizer que a igreja vive em paz. Isso nós temos mesmo uma referência em Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Samaria. Então assim nós podemos também dizer que a igreja vive momentos de paz. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Araxá, pelos seus 83 anos de história.